Ministério Evangelho de Poder, uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de... Pode. Shalom, amados. Agora que eu lembrei, eu olhei para lá. Os 4 lados tem a ver com aquilo ali, ó. Como fala aquilo ali? Yahweh. Apóstolo, não é Yahvé? Não, é Yahweh. Mas o segredo, uma coisa: os judeus não falam esse nome. Como eles remetem, não se pode falar o nome de Deus em vão. Como é que eles falam? Hashem. Hashem significa o nome. 4 lados da Sukkah está ligado com Yahweh. Amém. Vamos lá. Eu vou falar um pouco das experiências que eu tive ontem. Estava comentando com Rosana no caminho. Mas antes disso, Quezada é da onde? Origem da onde? Espanhola. Souza é da onde? Origem do Souza. Cadê os Souzas? Silva é da onde? Guadainha é da onde? Que origem? Italiano? Castrese? Italiano. Mendonça? A tua origem não é Mendonça, não é português. Talvez seja da Ilha da Madeira, mas o José, cadê o José? Tá lá, José eu não sei, mas talvez a tua origem seja lá da África. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu estava meditando ontem, sobre isso aqui, sobre a Sukkah, as coisas que estão sendo reveladas e mostradas para nós, muitos talvez chegando, o que é isso? O que esse apóstolo faz? Entrar, essa cabana, essa tenda, o que isso leva? Eu não sou judeu. Eles têm uma origem numa separação de um homem, de Abraão. Deus tirou ele da parentela e formou ali: vou fazer de ti uma grande descendência, um povo. Ali tinha um povo, eles eram primos, vamos dizer assim, porque tinha as 12 tribos, os irmãos e os filhos de José, eles eram uma grande família. Um povo separado, mas um povo que errou e estava pagando ali no deserto um caminhar por 40 anos. Mas uma coisa que eu sempre digo, que eu guardei no meu coração: Deus tirou o homem, o apóstolo falou do jardim do Éden, mas ele não tirou do coração. E aquele povo que errou, ele estava guardando ali no deserto. Eles estavam ali na Sukkah, e a Sukkah ela teria que ter alguma coisa que eles pudessem ver o céu. Talvez, Francis, talvez, José, os seus antepassados, nós não sabemos a história, mas os judeus sabem a história deles é relatada num livro sagrado que é a Bíblia. Eles têm a Torá, mas para nós que nós chamamos de Bíblia, está ali. Talvez você não saiba, Fran, de onde você veio. A tua descendência com certeza é a África. Mas o que você sabe dos teus antepassados, José e Fran? Que você sabe dos teus antepassados, do seu tataravô lá para trás? Nós sabemos pouco. E ontem eu me pus a chorar, meditando em tudo que os meus ancestrais passaram, o sêmen que me gerou, tudo que foi passado para que eu estivesse aqui um dia, recebendo esta revelação, vivendo aquilo que os religiosos não conseguem viver.
E ontem foi um quebra, porque eu já estive numa tenda dessa, eu orei, mas o fogo não me consumiu como ele me consumiu ontem. Eu estava remetendo, o meu avô era português, mas eu não sei como ele chegou aqui, de que maneira ele chegou, como ele veio, que cargas ele trouxe. Mas eu sei que através deles, errando ou não, eu pude estar aqui hoje, com vocês como família, com uma unidade, assim como eu falei que Abraão tinha começado uma unidade, um povo. Nós somos um novo Israel, nós somos um novo povo, um povo sim, que crê sim, naquele sacrifício, na vitória que foi conquistada naquela cruz. Talvez os teus antepassados, José, vieram no navio negreiro como escravo. Talvez descendentes de muitos aqui nas colônias vieram como presidiários, como presos que foram tirados de Portugal e colocados aqui. Outros vieram porque estavam passando fome nos seus países, estavam com dificuldades e vieram para um novo tempo. Eu não sei, mas eu sei que pela graça, pela misericórdia, Deus me colocou num novo tempo, num novo Israel, que muitos dos meus antepassados talvez não vão estar no céu. Eu me lembro do meu pai ali na cidade de Tupã, vendendo peixe num carrinho. Ele falando para mim, eu não vi, mas ele falava que ele vendia peixe num carrinho com gelo. E eu me lembro das viagens que eu fazia de Campinas para o interior, para Tupã, para minha cidade. Eu lembro da cidade de Marília, quando o trem passava, as casas, antigamente na década ali de 60, elas eram de madeiras. Campinas teve muitas casas de madeiras, muitas, no sul do país ainda tem muito, no norte do país tem muito, mas eu fui remetido a um tempo, uma viagem, onde os meus antepassados passaram. Eles podem ter fracassado na religiosidade, morrido sem ter a salvação, mas eles cuidaram para que eu chegasse até aqui, para que você, também os seus antepassados, cuidaram de você, para que você aqui hoje esteja louvando a Deus, para que principalmente os pais desses pequeninos saibam colocá-los no novo tempo, num tempo de revelação, de conhecer as coisas de Deus, o cuidado de Deus, porque a sucala, ela vai remeter a provisão, a proteção, a presença de Deus, porque Deus ali no deserto, Ele protegia com a nuvem, com a coluna de fogo, aquecia. A tua sucá, amado, é a tua fé. Ela tem que ter a abertura para o céu, não para que você vê hoje gente nos confrontando, porque nós temos os símbolos que nos remetem a um povo que foi separado, e de onde o nosso irmão mais velho, o nosso irmão maior, Yeshua, veio. Ele era judeu, ele viveu as festas. Em João 7, de 1 a 9, fala que ele foi para a festa de tabernáculo. Ele esteve lá. Ele foi em secreto. Queriam matá-lo. Quantos não sofreram, não pagaram vida, para que um dia você, José, citando como exemplo assim mais agressivo, quantos dos seus ancestrais não vieram no navio? Talvez uma família toda, não sei se tataravô, quantos quilombos, sei lá o que. As nossas religiões eram malditas. A minha mãe, a minha avó era índia, ela era da terra aqui, mas o meu avô não, por parte de pai era tudo uma misturança. Eles foram separados
não é para casar fora. Deus queria um povo diferente. E nós somos hoje um novo Israel, um povo diferente, que temos que fazer diferença no nosso país. Nós temos que mudar a história desse país numa posição espiritual nova, de conquista de reino, de território. Os nossos ancestrais pagaram o preço da religiosidade, do que a igreja romana, católica romana, colocou sobre eles de peso. E nós temos o privilégio que nós chamamos de graça, de receber a revelação, de viver o melhor de Deus, porque na cruz ele disse: está consumado. E para aquele que me buscar de todo o coração, com todo o teu querer, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, vai obter a revelação. Não sei se os ancestrais do Quezada foram o quê? O que você conhece da Espanha? O que mais você tem de lá de alguém? O que eles foram lá? A gente não tem uma história muito longa para contar. Eu não consigo voltar depois do meu avô e pouco. Eu não tenho uma história, eu não tenho ali o registro. Nós somos fracos e pobres. E eu chorava porque eu não tenho um registro. Mas eu tenho uma identidade nova que me leva a um novo tempo, a um novo caminhar. Eu entendi, eu não posso. Se você tem algum pai que te maltratou, que judiou, ou sei lá, se você foi criado no orfanato, não sei. Mas agradeça a Deus por quem te gerou, e agradeça a Deus porque você chegou até aqui, chegou até a revelação, chegou a novos tempos, a novos caminhar. Então quando você ver uma sucá, lembre dos teus antepassados que um dia se sacrificaram, ou estavam numa situação tão difícil, que eles não vieram fazer cruzeiro aqui, vou lá para o Brasil. Quando eles vieram, provavelmente eram situações difíceis, tempos difíceis, árduos, tempos de guerra para muitos. Muitos judeus estão aqui que fugiram. Os nomes deles eram Oliveiras. Eles mudaram o nome, porque o nome judeu era condenação, o sobrenome judeu era condenação. Então você tem aqui privilégios. Os italianos vieram fugindo do fascismo. Os japoneses vieram, guerra. Só que aqui é uma história nova. O tempo mudou. E quando eu recebi aquilo de Deus no meu coração, por mais que meu avô era benzedor, como fala lá no interior, ele benzia as crianças. Está repreendido tudo aquilo do mal, mas eu também não posso condená-lo à ignorância dele, às escamas que estavam nos olhos dele, mas eu tenho que agradecer pela geração, por chegar até aqui pelas etapas, porque ali, na Sucá, no deserto, estava também aqueles que lhe pagavam o preço dos 40 anos, mas que foram fiéis, como Josué e Calebe. Deus poderia ter falado: cadê a tribo desses? Entra, vocês aí ficam, eu vou matá-los. Mas Deus não quis fazer isso. Deus começou uma história nova. Nós falamos do bezerro de ouro esses dias aqui. Tudo parou. Essa festa, ela veio depois que Moisés recebeu pela segunda vez as tábuas, escritas ali pelo dedo de Deus, com os mandamentos. Veio um novo tempo para aquele povo.
Veio um novo tempo, e hoje em Israel eles têm, isso aqui tem uma medida, ela não é feita de qualquer jeito, mas isso aqui aproxima as pessoas. Isso aqui quer dizer o seguinte: aqui dentro eu posso ter comunhão. Aqui é um lugar de habitação, não é um lugar de morada, é um lugar de habitação. De morada que eu digo, de pernoite. Tem uma história de que um rabino muito famoso em Israel, ele era muito famoso, e uma pessoa rica, de posses, foi visitá-lo. E ao chegar ali na casa dele, ele ficou assim: mas como? O senhor, que é uma pessoa renomada, conhecida, mora numa casa tão simples, tão humilde, ela não é compatível com a reputação, com tudo que o senhor conquistou de respeito. E aquele rabino respondeu para aquele interlocutor, aquele que estava ali falando com ele, dizendo o seguinte: descreva a tua casa. Ele descreveu a mansão. São 5 quartos, 5 suítes, sala de cinema, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E ele falou: você viaja muito? Viajo. Quando você viaja, quando você fica no hotel, que comparação é com a tua casa? É muito inferior. É um quarto, cama, um banheiro. Pois é, a minha casa não é aqui, a minha casa é lá. Aqui eu sou peregrino, aqui eu sou passageiro. Eu não estou preocupado com a minha casa aqui, eu estou preocupado com a minha casa, que é esta mansão, quando eu chegar lá. Ele tinha direitos a ter. Não é errado nós termos as coisas, mas é errado nós colocarmos as coisas na frente do nosso Deus, na frente do nosso propósito. E quando Deus, na sabedoria, deixou ali essa festa como alegria, mas também como reflexão, eu refleti: quanto me custou chegar aqui? Veja onde estão os seus avós, errado ou não. Veja quanto está custando pelo teu pai, pela tua mãe. Quanto custou para minha mãe uma empregada doméstica, para o meu pai um jardineiro? Quanto me custou para ele cuidar de mim? Mas eu agradeço ao meu Deus, porque através de eu recebê-lo no meu coração, eles também receberam a Yeshua no coração deles. Então valeu a pena eles cuidarem, valeu a pena todo o sacrifício. Talvez não, com certeza eles não estão vivendo as maravilhas que nós estamos vivendo. Eles cuidarem, valeu a pena todo o sacrifício. Talvez não, com certeza eles não estão vivendo as maravilhas que nós estamos vivendo. São 6 anos de diferença, de quebra para aqueles que estão aqui. Nesses 6 anos de quebra de religiosidade, de transformação, de mudança de ciclo, de mudança de adoração, de atitude de adoração. Não é a mesma adoração que eu tinha 6 anos atrás. Continuo errando, continuo pecando, sou falho, mas sou diferente. A minha caminhada mudou, porque eu vejo um novo tempo. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar diferente e vou sair mais diferente ainda. Sabe por quê? Porque Deus não quer você. Se eu não for ali, o apóstolo vai falar: nossa, eu não fui, eu tenho medo, eu tenho que ir. Eu vou, mas vai com frieza, não vai com reverência, não vai com amor. E o nosso Deus quer um coração quebrantado, um coração voltado para Ele, um coração intercedendo. Lá em Israel, quando tem algum pobre
viúvas, necessitados, nessa época eles ajudam. É alegria de compartilhar, de ter. Deus deixou não uma mansão, um palácio, paredes fortes. Ele deixou uma sucá, para que o povo disse: custou para vocês, mas o teu Deus nunca te abandonou, porque tinha nuvem, tinha coluna de fogo, tinha presença, tinha maná, tinha revelação, tinha adoração, tinha sim um cumprimento, sim, de uma promessa. Vocês vão entrar na terra prometida. E aquele povo entrou. A geração que errou ficou, mas a geração que precisava entrar, você é a geração que precisa entrar. Os teus antepassados erraram, mas eles te geraram. É você que precisa entrar. Como você está para chegar? Você está meditando que custou para alguém te gerar, cuidar, te manter vivo, para que você pudesse chegar. Deus cuidou de você, mas talvez você foi cuidado por um ímpio, que foi o teu pai, ou que foi o teu avô que gerou o teu pai, mas foi um cuidado de Deus, uma providência de Deus, para que você chegasse até aqui. E como você chegando até aqui, com a revelação, com tudo que é mostrado, o que você tem feito de diferença nesses dias na tua vida, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, e agora na festa de Sukkot, que mudou na sua vida? O que Cristo está revelado nesses dias para você, o que Ele está dizendo para você. Eu digo que eu sou novo Israel porque tenho Yeshua. Aqueles 20 mil judeus que estão ali em Israel, os messiânicos, eles creem na mesma coisa, só que eles têm a alegria de estar na terra dos portais, de estar na terra dos ancestrais, estar na terra que um Deus não foi um português, Pedro Alves Cabral, que descobriu: é aqui a tua terra. Foi um direcionamento de um Deus. Esta é a terra de Israel, a Canaã. Para nós está prometido a Canaã celestial, novo tempo, nova conquista. Você tem perseverado, ou vai ficar 40 anos na religiosidade e morrer no seu deserto espiritual? Açúcar é hoje também, porque muitos ainda continuam no deserto, não continuam fazendo a referência daquilo que foi o seu passado, como eu vi ontem o meu passado. Eu vi meu pai, ele lembrando do que ele falou, que ele colhia café, de que ele colhia algodão. Eu vi ele trabalhando numa empresa que pegava os fardos de algodão e jogavam para processar os fardos, para ir para as tecelagens. Eu vi aquele homem sem camisa, aquele homem que lutava pelo pão de cada dia, pela providência de Deus. Não tinha Deus, mas era Deus sobre ele para que eu estivesse aqui. Quantos preços foram pagos pelos teus ancestrais? Era Deus cobrindo eles para que vocês estivessem aqui. Eu lembro do meu pai naquele calor, trabalhando com aquele garfo, pegando aquele algodão e jogando. Para ganhar o alimento, para colocar a comida em casa. Era a minha Sucote, ele era a minha cabana de proteção que Deus colocou na minha vida. Poderia ter falhas, mas eu sei que ele se doou para mim. Eu sei que ele morreria por mim, mesmo não entendendo o que eu estou sabendo hoje. Estou engatinhando como vocês, mas é a revelação dos céus. Você não está aqui por um acaso.
você está aqui porque Deus permitiu e Deus usou da tua parentela, de pessoas que não conheceram a Deus, mas que pela permissão dele cuidaram de você, para que você não perecesse e chegasse nesse dia de adoração, de alegria, de dias de colheita. Mas os dias de colheita, Jesus diz, os campos estão brancos, tem muita coisa a ser colhida ainda. Cadê os seus frutos? Eu não estou falando da romã, eu não estou falando da azeitona, eu não estou falando dos frutos da vide, eu não estou falando das árvores, eu estou falando dos teus frutos espirituais. O que você trouxe para Sucote, para a festa dos tabernáculos? Quais os frutos que você vai mostrar? Quantas vidas você trouxe para o reino? Quantas vidas você conquistou até agora? Que tens feito com aquilo que Deus deu para você? É hora de liberar a palavra. É hora de liberar a palavra sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus irmãos, sobre os teus pais, sobre aqueles que estão presos. Tem Davá, tem Novo Tempo. A Sucala nos remete a muitas coisas que confrontam o nosso entendimento. Ela extrapola ser somente os 40 anos no deserto. Foi o cuidado de Deus ao longo da tua vida. Nós não temos uma história de registro. Nosso histórico é muito pequeno comparado ao que Deus deu para Israel, ao cuidado de Deus para com Israel. Mas eu estou dizendo, Ele cuidou de nós, com aqueles que não tinham entendimento, Ele usou. E para aqueles que querem afrontar-nos, dizendo que nós somos judaizantes, não se esqueça, Israel tem as bênçãos de Deus, são as meninas dos olhos de Deus, mas eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram. Se você for falar de Cristo com eles, mas eles têm as bênçãos, e lá também tem aqueles que adoram, que estão ali também fazendo isso, mas de uma forma diferente, entendendo que tudo leva a Jesus, a Yeshua, que tudo remete a Yeshua, que tudo vai nos remeter à adoração, a um tempo novo. Yeshua, ele nasceu num estábulo, era como se fosse o tabernáculo dele. Ele nasceu provavelmente nesses dias. 3 de outubro seria a data mais... O tabernáculo dele foi um estábulo. Foi onde Deus aprove colocar aquele que ele falou que ia ser o teu Salvador, num estábulo. Deus colocou 2 judeus para cuidar do Salvador, criança, do verbo que se fez carne. É que nós não entendemos a profundidade de cuidado de Deus, mesmo quando Ele usa pessoas que não têm a Ele, mas para que nós chegássemos a conquistar essa posição. O que você tem feito com a tua salvação?
Que lembranças você tem do tabernáculo dos teus ancestrais? Talvez foi um navio negreiro para alguns. Talvez foi o teu tabernáculo, muita parte da tua vida foi dentro de um orfanato. Aonde foi que você passou esses anos? Eu estou fazendo um comparativo não de 40 anos, mas de uma vida, até nós chegamos num patamar de conquista do seguinte, de prazer, de paixão, de fogo, de desejo. Deus se alegra quando nós o amamos em espírito e verdade, não de fachada. Eu vou entrar aqui, mas eu estou pensando, esses 20 minutos não acabam, hein? Não acaba esses 20 minutos. Deixa eu falar alguma coisa aqui para eles ouvirem. Não é homens, é o coração que Deus quer ver. Não é o que os homens veem, mas o que Deus vê. Esse foi meu tabernáculo, um tabernáculo de origem. Eles remetem lá a libertação, a saída do Egito, a habitação de 40 anos por desobediência. Eu passei por deserto por desobediências, porque certamente meu pai poderia ter se convertido antes, vindo antes para Yeshua. Mas hoje também eu tenho meu coração alegre por estar recebendo, diferente de vocês jovens, que podem dar para os seus filhos, aqueles que vão ter filhos, um tempo novo, um ensinamento novo, revelado da palavra de Deus, que talvez eu não consiga, mas eu ainda creio que eu posso, através do poder de Deus, mover o coração dos meus filhos, para eles entenderem e sentirem o que eu sinto hoje. Talvez algum de vocês que tem filhos grandes, talvez não vão conseguir fazer isso, ou pensando, mas orem, tentem, porque você foi cuidado para chegar nessa época. Eles podem chegar também. A tua vida custou sacrifício, custou dor, mas ela teve a proteção, ela teve a sucá de Deus, usando mãos que não eram dele, para te proteger. Assim como Deus usou José no Egito, para suprir um povo, para ali em Gozém, para separar um povo, para que quando crescesse, conquistasse um tempo novo. Eles perderam 40 anos. Não perca um dia sequer da tua vida. Não perca um dia sequer da tua vida em adoração, em submissão, em entrega, em renúncia de um Deus santo que fez tudo por você. Ame, ame, adore, 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 adore. Senhor Deus, a oportunidade de conhecê-lo iria chegar, e só coube a mim, numa igreja religiosa, no dia 6 de agosto de 95, me entregar, me render a Ele, sem volta, e coube a Ele usar aqueles que Ele chama de menino, para trazer no novo tempo de revelação, no novo tempo de caminhar, no novo tempo, no novo estilo de adoração, não no estilo. Isso não pode, isso é errado, num tempo doutrinário, mas num livre tempo de adoração, num livre tempo de caminhar, num livre tempo de crescimento, num novo tempo de vida. Hoje eu tenho vida e vida abundante. Antes eu tinha uma vida aprisionada, limitada. Nem línguas, eu poderia falar que eu era calado.
Hoje eu posso te dizer, Deus, eu posso te adorar falando em línguas, eu posso gritar, eu posso sim dizer que o Senhor é santo, que o Senhor vive. Eu posso dizer para o mundo todo, para os religiosos, tudo, um tempo novo começou. É sucá, é adoração, é vida, é frutos de vitória. Ei, assorecobarai. A hora que ele falou em línguas aqui, ele disse: eu quero dançar com você. Então dança, pastor. Fica de pé aí no teu lugar. Olha, por mais... O que é isso aqui, ó? É o quê? Movimento? Ainda não é isso que eu quero dizer. Frágil? O que é isso aqui, ó? Você pode ter milhões, mas ainda você é? Você pode ter saúde hoje, mas amanhã talvez você viva uma fragilidade. Você pode ter o papel social que for na sociedade, mas ainda você é? Isso é Sukkot. Você pode chegar aqui achando muita coisa, aí quando você se depara com uma revelação da palavra, não sei nada, eu sou frágil. É isso que eu quero focar hoje aqui. Todos nós somos frágeis e vamos passar como a neblina, assim, ó. Com uma mão eu consigo puxar isso aqui e desmontar todo o cenário da igreja. Arruma lá, meninos, puxa lá. Arruma lá, puxa aí. Ó, vai, movimenta, vai para trás. Ó, com uma mão. Ou seja, qualquer brevidade da vida muda algum roteiro. Amanhã você está ali, vem para frente. Amanhã, hoje você está aqui. Então para que orgulho? Então para que achar que pode alguma coisa? Para que achar que seu dinheiro pode alguma coisa? Não pode. Porque todos vamos movimentar com os ventos, os 4 ventos. Shema Israel, Shalom de Cristo para você, que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais.
contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe e que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você.